Sabe, existe um erro financeiro muito sutil, quase invisível, que boa parte da classe média comete sem nem perceber. É um erro que impede o crescimento, não importa o quanto a pessoa trabalhe ou se esforce. E hoje a gente vai desvendar exatamente que erro é esse e, mais importante, como fugir dele. Essa frase, ela resume perfeitamente um paradoxo que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. A gente cresce ouvindo que a fórmula é simples. Estude, trabalhe duro, ganhe mais dinheiro e a prosperidade virá. Mas na vida real, para muitos, essa conta simplesmente não fecha. Por que será? E essa é a grande pergunta que vamos responder aqui. Existe um padrão, um comportamento silencioso que mantém as pessoas presas numa espécie de ciclo financeiro por anos, às vezes a vida toda. E o mais curioso é que esse erro se disfarça de acerto. Parece que se está fazendo a coisa certa, mas na verdade é uma armadilha. Vamos descobrir qual é. Para começar, vamos entender melhor esse paradoxo, porque mais esforço e uma renda maior nem sempre se transformam em mais riqueza de fato. A resposta está num padrão de comportamento que a maioria de nós segue quase que no piloto automático. A jornada é clássica, não é mesmo? A pessoa seguiu o roteiro à risca, estudou, se formou, conseguiu um bom emprego, foi promovida, a renda foi aumentando com o tempo, mas quando para olhar o patrimônio líquido, a conta bancária, a sensação é de não ter saído do lugar. Anos se passam e a dependência do salário do próximo mês continua a mesma. Isso não é azar, não. Tem um motivo bem claro. E aqui está um ponto fundamental. A questão não é preguiça, não é falta de ambição ou de trabalho duro. De jeito nenhum. O problema está num hábito, num comportamento que a sociedade inteira aplaude e vê como um sinal de sucesso, mas que no fundo funciona como uma âncora, impedindo o progresso real. Então vamos direto ao ponto, ao coração do problema. A gente pode chamar isso de a armadilha do padrão de vida. É ela que captura qualquer dinheiro extra antes que ele tenha a chance de virar patrimônio, de virar riqueza de verdade. O mecanismo é exatamente este. Toda vez que a renda aumenta, o padrão de vida, os custos sobem juntos, na mesma proporção. Isso acontece de um jeito quase inconsciente. A pessoa recebe um aumento e, sem nem parar para pensar, já está pesquisando um carro novo, um apartamento maior, planejando aquelas férias mais caras. Na cabeça dela, isso é progresso, mas financeiramente falando, é uma armadilha perigosa. E esse ciclo aqui ilustra tudo perfeitamente. É uma sequência lógica e fatal. Primeiro, a renda aumenta. Segundo, o padrão de vida sobe para acompanhar essa nova renda. Terceiro, obviamente, os gastos aumentam para sustentar esse novo padrão. E o resultado final, no passo 4, é que continua não sobrando dinheiro. A pessoa está correndo mais rápido, se esforçando mais, mas na mesma esteira. Não sai do lugar. E agora, preste muita atenção, porque aqui está o pulo do gato. O detalhe que a maioria das pessoas não enxerga. A pessoa passa a viver no limite do seu novo padrão. Quando ganhava 3 mil, vivia com 3 mil. Quando passa a ganhar 10 mil, ela passa a ter um custo de vida de 10 mil. Não sobra espaço. Não sobra fôlego para construir nada. Qualquer imprevisto vira uma crise. Então, podemos definir o grande erro da classe média assim. É confundir aumento de renda com evolução financeira. São coisas totalmente diferentes. Porque se todo o dinheiro que entra a mais serve apenas para inflar os gastos, o resultado líquido no final do mês continua sendo zero. Não há acúmulo de capital, não há construção de patrimônio, não há progresso real. Mas por que isso acontece de forma tão consistente com tanta gente? Não é só uma decisão individual, uma falha de caráter. Esse comportamento é incentivado, ele é alimentado por forças sociais muito poderosas que nos empurram o tempo todo para o consumo. A pressão social é, sem dúvida, um dos maiores fatores. A gente vive numa cultura de comparação. O amigo troca de carro, o colega de trabalho se muda para um bairro melhor, a vida perfeita que se vê nas redes sociais. Tudo isso cria uma necessidade, às vezes inconsciente, de manter as aparências, de mostrar para os outros e para si mesmo que a vida está progredindo, mesmo que a conta bancária diga o contrário. E a situação pode ficar ainda pior, porque para sustentar esse padrão de vida que parece tão desejável, muitas vezes a renda atual, mesmo com o aumento, ainda não é o suficiente. E é aí que entra um outro elemento que complica tudo. Exatamente. Uma parte enorme desses gastos para manter o status é financiada com dívida.
São os parcelamentos a perder de vista, o limite do cartão de crédito sempre estourado, o financiamento do carro de 36, 48 vezes. Esses compromissos mensais com juros acabam com qualquer chance de acumular alguma coisa, tornando o ciclo ainda mais vicioso e difícil de quebrar. Ok, até agora a gente focou no problema, entendemos a armadilha. Agora, vamos virar a chave e focar na solução. O que as pessoas que realmente conseguem construir riqueza fazem de diferente? Qual é o segredo delas? A diferença de mentalidade fica muito clara aqui. De um lado, a lógica da classe média. A renda sobe, o gasto sobe junto. O patrimônio fica estagnado. Do outro lado, a lógica dos construtores de riqueza. A renda sobe, mas os gastos são controlados. Eles não sobem na mesma velocidade. E essa diferença, essa folga que é criada, é direcionada para investimentos. É um comportamento simples, mas que muda completamente o jogo no longo prazo. E esse é talvez um dos conceitos mais libertadores que existem. O foco precisa mudar. Riqueza de verdade não tem a ver com o tamanho do salário. Tem a ver com a capacidade de manter uma parte desse dinheiro e, mais importante ainda, de fazer esse dinheiro trabalhar e se multiplicar com o tempo. Isso nos leva a outro ponto fundamental. Muita gente confunde ter um bom salário com ter segurança financeira, mas são coisas bem diferentes. Vamos ver a diferença entre uma falsa segurança e a segurança real. A falsa segurança é isso: ter um salário alto, mas viver de um jeito que depende 100% dele todo mês. Se essa fonte de renda seca por qualquer motivo, tudo desmorona. Já a segurança real, a de verdade, vem do patrimônio que foi construído ao longo do tempo, vem das reservas de emergência, dos investimentos. É isso que dá tranquilidade. E isso só é possível quando sobra dinheiro. E é muito importante deixar claro, a solução não é viver uma vida de miséria e privação, não é parar de aproveitar as coisas boas. O ponto todo é ser intencional. É sobre, conscientemente, decidir não aumentar os gastos na mesma proporção que a renda aumenta para criar um espaço, uma folga no orçamento. É essa folga que vai permitir a construção de algo sólido para o futuro. Então, para a gente fechar e fixar essa ideia de vez, riqueza não é e nunca foi sobre o quanto se ganha. Ter um contra-cheque alto não significa nada se tudo vai embora. É sobre o quanto se consegue manter, sobre a disciplina de mês após mês, criar a base, o capital inicial para o crescimento financeiro. E, por fim, o passo mais poderoso de todos. É sobre o quanto esse dinheiro que foi mantido consegue se multiplicar, através de bons investimentos que trabalham a favor de quem investe. E fica aqui essa reflexão final que é muito forte. Se a renda aumenta, mas a dependência do salário continua a mesma e o patrimônio não sai do zero, não existe evolução de verdade. A pessoa está apenas se cansando mais, correndo mais rápido na mesma roda de hamster. A verdadeira evolução financeira começa quando se quebra esse ciclo.